Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e nós estamos aqui para meditar mais uma vez acerca da Palavra de Deus. Você já se deparou assim com uma grande notícia? Algo que deixa assim você impactado, algo que mexe com a comunidade, algo que você diga: puxa, que coisa boa aconteceu. Às vezes nós nos deparamos com coisas assim, não é? Com os milagres do cotidiano, do dia a dia, em que você pensa e diz: poxa, que coisa tremenda. Esses tempos, né, de pandemia, apesar das dificuldades, né, que todos nós temos enfrentado, eu tenho me deparado com algumas notícias assim que eu fico maravilhadas, né? Quando num período em que as pessoas estão perdendo seu emprego, alguém milagrosamente consegue um emprego. Quando as pessoas, não é, chegam enfermas e muito enfermas, né, e conseguem ressurgir. São os milagres do dia a dia que nos alegram o coração, que nos fazem pensar que Deus, não é, está de fato visitando o seu povo, olhando o seu povo. E aí, pensando nisso, né, eu decidi meditar nessa noite com vocês acerca do episódio na vida de uma mulher em que as pessoas que estavam em volta e ela mesma ficou perplexa, vendo, né, o que Deus havia feito, né, como Deus havia agido na sua vida. É a história da viúva de Naim. Acompanhe comigo a leitura do texto que está lá em Lucas, capítulo 7. Nós estaremos lendo a partir do verso 11. Vamos ver o que nos diz o texto. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo. Naim, né, era uma pequena a cidade, ficava aí cerca de um dia de caminhada de Cafarnaum. E Jesus, no seu ministério, visitou aquela cidade. Ele foi até aquele lugar em um momento de muita dor na vida de uma mulher. A gente não tem informações acerca dela, né? Não sabemos o seu nome. Ela ficou conhecida como a viúva de Naim. O que nós sabemos é que ela havia perdido o marido. E depois perde também o seu único filho. Era uma mulher que chorou a morte do seu esposo, a morte do seu marido. E agora teve que enfrentar mais uma vez, teve que se deparar mais uma vez com a morte, que bateu à sua porta. E o seu filho foi levado. Único filho. Isso implicava na vida dela, isso significava na vida dela um desamparo. Ela estava completamente desamparada.
quando seu filho morre, quando ele é levado da sua casa, né, nesse cortejo, né, quando ela se depara com tudo isso, para ela, para aquela mulher, era a esperança que estava partindo. O marido se foi e agora o seu filho. A única chance daquela família continuar existindo era com seu filho. Então, não havia mais esperança de continuidade, de linhagem para ela. Não havia mais esperança para que ela continuasse seguindo a sua vida normalmente. O texto vai dizer que sai da cidade uma mulher, devia ir à frente, né, desse cortejo aí, levando seu filho único, e com ela uma grande multidão. Não era uma cena bonita de se ver, não era algo de se alegrar. Havia choro, havia dor, havia tristeza. Mas esse cortejo se depara com um outro grupo de pessoas. O texto vai dizer que Jesus, ele segue para Naim acompanhado dos seus discípulos e de uma grande multidão. Se você olhar para o texto anterior, você vai ver que ele acaba de curar, né, um servo que estava enfermo. Ele cura este servo e depois disso, né, depois que ele opera esse milagre, ele caminha em direção a Naim e uma multidão vai com ele, além dos seus discípulos. E aí, esse grupo de pessoas se cruzam. Uma multidão se aproxima da outra. E quando isso ocorre, aquela multidão que está se aproximando não vai atrás do cortejo. Não se junta àquele cortejo fúnebre. O texto vai dizer que quando esse cortejo fúnebre está saindo da cidade, Jesus se aproxima de Naim, mas não presta solidariedade, né? Fazendo com que a multidão que está com ele e ele acompanhe aquele cortejo. Jesus, ele vai e se dirige diretamente à viúva de Naim. O texto vai dizer que Jesus, ele teve compaixão daquela mulher. As pessoas que estavam ao redor dela deveriam estar com pena, deveriam estar sendo solidários com toda a dor, né, com toda aquela tragédia que bateu à sua porta. Mas Jesus conhecia exatamente a dimensão da dor. O Senhor conhecia exatamente os pensamentos que estavam permeando a sua vida, a sua mente, o seu coração. E Jesus, que teve uma compaixão, que sofreu com ela, que entendeu a sua dor, olha para aquela mulher e diz: não chores mais. Poxa, eu sou viúva. Eu acabei de perder o meu filho. Já não tenho marido. Não chores mais. Qual o sentido de você dizer a uma pessoa não chorar mais? Às vezes, né, as crianças estão chorando e acabam sendo repreendidas, né? Talvez você já tenha ouvido a expressão engula o choro. Chorar faz parte da vida e é bom chorar. Nós não podemos fazer do choro o nosso companheiro diário. Nós não podemos fazer do choro o nosso travesseiro. Mas é bom chorar. É bom dizer aonde está doendo e por que está doendo.
Mas Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, não chores mais. É uma mãe que perde um filho. É uma mulher que já não tem um marido. O Senhor não estava sendo cruel com ela de forma alguma. O Senhor estava dizendo para ela: não chores mais, porque eu estou aqui. Então não há mais motivo para que você continue chorando. Talvez as pessoas que estivessem ao redor de Jesus, as pessoas que estivessem acompanhando aquele cortejo, não entendessem aquelas palavras. Mas Jesus toca na maca que estava levando o cadáver do filho da viúva. Ele toca e ele diz: jovem, eu lhe digo, levanta-te. O texto vai dizer que ele imediatamente se levantou e começou a falar. O coração daquela mulher estava bem, viu? Ela recebe o seu filho. Ela que saiu de casa para entregá-lo a um túmulo, a uma sepultura. Ela que sai de casa para deixar o seu filho fora da cidade, sozinho. Ela recebeu o seu filho de volta, vivo, falando. Foi um alvoroço, né? Foi um alvoroço. As pessoas olharam aquela situação e disseram: que coisa tremenda! A ressurreição do filho da viúva de Naim causou assim um grande temor em todos que estavam ali. As pessoas já tinham visto Jesus realizar milagres e agora elas se deparam com a ressurreição. Você viu pelo texto que as pessoas começam a glorificar a Deus e dizer: olha, grande profeta, um grande profeta se levantou em nosso meio. De fato, aquilo que estava acontecendo era motivo para glorificar a Deus. Era motivo para que o Senhor Deus fosse glorificado, exaltado, porque de fato é Ele que opera maravilhas. Mas ele não era um profeta. Ele não era mais um profeta a se levantar. Eles estavam ali diante do Deus conosco. É o Deus que visitou o seu povo. É o Deus que veio ao encontro do seu povo, das suas dores, das suas aflições. É o Deus que se revela no meio do seu povo para salvar. Aquilo que Jesus fez com o filho da viúva, que foi arrebatá-lo das mãos da morte, foi exatamente isso que ele veio fazer com as nossas vidas, nos arrebatar, nos retirar do domínio da morte. Ele é o Filho de Deus que veio para nos resgatar do domínio das trevas, para nos levar para o reino do seu amor. Esse fato circulou. Foi a notícia mais comentada, né, do momento. Foi a notícia que teve o maior número de visualizações. Porque de fato foi algo digno de glória, de honra e de louvor ao Senhor. A mulher
Recebe de Jesus a palavra: não chores, não chores, porque eu estou aqui e eu sou Deus na sua vida. Você está chorando porque o seu filho foi tragado pela morte. Olha ele aqui, vivo, para acompanhar você, para caminhar com você. Eu trago de volta a esperança que você pensou que havia partido. Eu trago de volta a esperança que você pensou que havia partido. Mas o que você pode aplicar desse texto, né, que nós lemos à sua vida? O que você pode, nesta noite, olhar para o texto, né, acerca da viúva de Naim e trazer para você, para o seu coração, para a sua vida, para a sua história? Deixe-me dizer uma coisa, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Basta tão somente uma palavra. Se do alto uma palavra for dita, basta só isso, só uma palavra, para que o choro se transforme em alegria. Basta uma palavra para que a noite escura, por mais que ela esteja escura, se transforme em um dia claro, claro como um meio-dia. Irmã Marli, mas nesse momento eu não tenho conseguido ouvir a palavra. Eu não tenho conseguido ouvir a voz que fala em meu favor, em minha direção. Olhe no caminho. Talvez você esteja envolvido na dor, na tristeza e não consiga perceber que há alguém vindo em sua direção. Olhe no caminho, perceba quem está caminhando em sua direção. Deixe aí a sua mente, o seu coração aberto para ouvir e ver aquilo que Deus está fazendo nesta hora em seu favor. Esse dia, o dia do enterro, o dia da despedida, talvez fosse o dia mais terrível na vida daquela mulher. Experimentou uma dor tremenda que ela não imaginava passar mais. Mas aquele dia que começou tenebroso, transformou-se num dia glorioso, porque essa mulher, esta viúva, encontrou-se com Jesus, o Senhor da vida e Senhor da morte. A morte foge porque sabe que Ele, Jesus, é o Senhor da vida. Pense nisso. Basta tão somente uma palavra dirigida e toda a situação muda. Permita que o Senhor enxugue as suas lágrimas. Permita que o Senhor traga consolo ao seu coração. Não chores mais. Não chores. Receba do alto o consolo que vem da parte de Deus. O Senhor disse para aquela mulher: não chores, não chores. E ressuscitou o seu filho. Que o Senhor possa ressuscitar nesta noite a sua alegria e a sua esperança. Que Ele permaneça forte aí, falando fortemente ao seu coração. Deus te abençoe, um grande abraço e até.